Existe uma inquietação que acompanha certas almas desde cedo. Não é dor, nem exatamente tristeza. É uma sensação estranha, como se algo estivesse faltando. Mas você não sabe o que. Você vive, cumpre os papéis, sorri nas fotos, diz o que esperam de você. Mas por dentro, um eco insiste em voltar. Tem algo a mais. Tem algo que eu esqueci. Esse eco é o rastro de um acordo antigo. Uma espécie de compromisso espiritual que não foi assinado com tinta, mas com intenção. E mesmo que a mente tenha esquecido, a alma ainda se lembra. É por isso que às vezes, em meio ao barulho da rotina, surge um silêncio que grita. Você olha para o céu e sente saudade de um lugar que nunca viu. Você escuta uma música, lê uma frase ou sonha algo estranho, e aquilo ativa um sentimento impossível de explicar. Não é coincidência. A verdade é que sua alma está tentando te lembrar do que veio fazer aqui. E essa lembrança não virá de forma racional. Ela virá no vazio que insiste mesmo quando tudo parece certo. Virá nas pausas, nos desertos, nos encontros inesperados. O chamado é sutil, porque ele não veio para te empurrar, mas para te atrair. E quem tem ouvidos de alma, sabe exatamente do que estou falando. Antes de vestir este corpo, você era consciência livre. Não havia medo, nem pressa. Você via com clareza as possibilidades, os caminhos, os vínculos. E mesmo diante das provações que viriam, você disse sim. Não por imprudência, mas por propósito. Você sabia que a experiência humana seria densa, limitada, cheia de ruídos. Mas sabia também que aqui, neste plano, existe algo que os mundos superiores não oferecem. A chance de se lembrar de quem é, mesmo estando cercado de esquecimento. A alma escolheu vir. Escolheu os pais, o tempo, o lugar. Não para ser punida, mas para cumprir um ciclo, para curar, para ensinar, para experimentar o que só a terra permite. A lapidação do espírito pela matéria. E o mais sagrado, você não veio sozinho. Você foi enviado com dons específicos, intuições silenciosas, forças que nem você sabe que tem, mas que já estavam em você desde antes do primeiro choro. O corpo nasceu em um mundo esquecido, mas a alma, ela veio munida de memória espiritual. E essa memória, mesmo obscurecida pelo tempo, pelas dores e pelas distrações, nunca foi apagada. Ela está aí, escondida no seu silêncio mais íntimo, esperando o momento de ser despertada. Você não está perdido. Você só está em processo de lembrar o que sua alma já sabia. Por que não lembramos quem realmente somos? Por que não nascemos conscientes da missão, dos erros passados, dos pactos antigos? A resposta pode parecer paradoxal, mas é divina. Porque esquecer foi necessário para lembrar com verdade. Antes de nascer, sua alma sabia que cruzaria um véu. Um manto de esquecimento que não anula quem você é, mas adormece o que você sabia. Esse véu não foi imposto. Foi aceito. Faz parte do pacto. Sem esse esquecimento, não haveria escolha genuína. Você apenas repetiria um script. Seria como um ator que já leu o final da peça e perde o sentido de atuar. Aqui, nesta vida, a lembrança tem outro peso. Ela precisa ser conquistada. E cada intuição que ressurge, cada despertar que ocorre no meio do caos, cada percepção que te faz parar e dizer, isso faz sentido, é uma rachadura no véu. Você veio para lembrar sentindo, lembrar errando, lembrar vivendo. Deus não quis te entregar respostas, Ele quis te entregar sinais. E só quem está presente, percebe. O véu é espesso o bastante para esconder, mas fino o bastante para deixar passar a luz quando você decide olhar com os olhos da alma. Por isso, há momentos em que algo desperta e você sente uma certeza sem explicação. Como se tivesse acabado de lembrar de algo que nunca aprendeu. E de certa forma, é exatamente isso. A vida não errou com você. Ela apenas cumpriu o que foi combinado. É duro ouvir isso quando o coração ainda sangra por tudo o que passou.
Mas a verdade espiritual raramente chega pela lógica. Ela se revela na compreensão silenciosa, que vem depois da dor. Antes de nascer, você viu o que viria. Não em detalhes, mas em essência. Você não escolheu cada pedra do caminho, mas aceitou atravessar as estradas que te fariam crescer. Sabia que seria rejeitado, desacreditado, talvez até humilhado. Sabia que enfrentaria ausências, dúvidas, solidões que pareceriam não ter fim. E ainda assim, você veio. Porque a alma não vê a dor como castigo. Ela vê como terreno fértil. As feridas que você carrega hoje talvez sejam as mesmas que você se dispôs a curar, em si e nos outros. E cada lágrima, cada luta, cada não que recebeu, não foram desvios. Foram lembretes, provas silenciosas de que sua missão nunca foi ser aceito, mas ser verdadeiro. De que sua força não viria de aplausos, mas da firmeza de continuar, mesmo sem plateia. Sim, algumas dores não foram culpa sua, mas o que você faz com elas? Aí está a parte que depende de você. A alma que aceita vir à terra já sabe, ela será quebrada. Mas é dessa quebra que surgem os cacos que juntos formarão algo sagrado. Existem pessoas que entram na sua vida como se já estivessem te esperando. Elas te olham e algo vibra, como se em algum lugar fora do tempo vocês já tivessem se reconhecido. Não são encontros, são reencontros. Acordos feitos antes da matéria. Pactos silenciosos entre almas que decidiram se encontrar no meio da travessia, seja para caminhar juntas, ou para acordar uma a outra através da dor. Alguns vêm para te impulsionar, outros para te ensinar paciência, e há aqueles que vêm apenas para te quebrar, porque sabiam que, ao quebrar, te ajudariam a reconstruir com verdade. Por isso, nem todos ficam. Alguns só cumprem o que foi combinado e partem. E isso não é abandono, é cumprimento de missão. Mesmo as traições, os afastamentos, as relações que acabaram sem explicação, têm uma razão mais profunda do que parece. Muitas vezes, a alma que mais te feriu foi a que mais te amou antes de você nascer, ao ponto de aceitar ser vista como vilã aqui, só para te empurrar ao seu destino. Não existe acaso quando se trata da alma. Existe sincronia, e talvez o maior erro seja tentar segurar o que já cumpriu seu propósito. Alguns vínculos só fazem sentido no invisível. Outros ainda vão se reencontrar. Quando for hora de continuar o que começou antes do tempo. A alma não grita com palavras. Ela grita com ausência, com o vazio que ninguém consegue preencher, com a dor que parece vir do nada, mas que carrega uma mensagem precisa. Você se afastou do que prometeu. Por mais estranho que soe, o sofrimento não é inimigo. É um lembrete. Quando você se desvia do que sua alma veio fazer, o corpo adoece, a mente se cansa, a alegria evapora. Você até tenta compensar. Muda de cidade, troca de emprego, começa outro relacionamento. Mas a sensação de deslocamento continua, porque não importa onde esteja. O chamado te persegue. Você pode anestesiar, mas não pode apagar. É por isso que muitos despertam só depois do colapso. Porque às vezes, só a dor tem força suficiente para romper o véu do esquecimento. Ela te quebra sim, mas quebra o que é falso, o que estava te desviando, o que não fazia mais sentido. Sofrimento, quando acolhido com consciência, não te afasta de Deus. Ele te aproxima. Porque é nesse estado de vulnerabilidade total que a alma, finalmente, se cala e escuta. Nem toda dor tem explicação imediata, mas toda dor carrega um chamado. Você não foi esquecido. Você apenas precisava acordar. O despertar não é um raio que cai do céu. É uma sequência de sutilezas que um dia se tornam impossível de ignorar. É quando você começa a ver sinais onde antes via coincidências. Começa a perceber que certas dores não foram castigo, mas preparação. E que certas pessoas só passaram pela sua vida para te empurrar em direção a si mesmo. Nesse ponto, algo muda na forma como você observa o mundo. Você já não se satisfaz com o superficial. Já não se ilude com aplausos vazios, com distrações baratas, com promessas
que te afastam da essência. Você sente. Não sabe explicar, mas sente. A intuição se fortalece. O silêncio passa a fazer sentido. E Deus começa a falar contigo não só nas orações, mas nos detalhes. No vento, no olhar de um estranho, na música que toca na hora certa. Você se dá conta de que nunca esteve sozinho. De que os altos e baixos não foram obstáculos, foram orientações. A lembrança do pacto não vem como uma frase clara. Ela vem como uma mudança de frequência. Você começa a vibrar diferente. E o mundo responde. Portas se fecham. Outras se abrem. Pessoas se afastam. Novas surgem. A sua alma começa a organizar o cenário. Porque agora, você está pronto para lembrar o que veio fazer aqui. Lembrar do pacto não é um processo intelectual. É uma reconfiguração interior. É quando você começa a dizer não ao que antes aceitava sem pensar. É quando passa a escolher com mais presença, falar com mais verdade e silenciar com mais intenção. É quando entende que não está aqui para agradar o mundo, mas para alinhar-se com o que sua alma prometeu. Viver o que foi combinado antes de nascer não significa perfeição. Significa coerência com o que você sente, com o que você sabe, mesmo que não saiba explicar, com o que pulsa em silêncio quando ninguém está olhando. A missão não é uma grande conquista exterior. Ela se revela nos detalhes. Em como você trata os outros, em como responde à injustiça, em como permanece inteiro mesmo quando tudo quer te fragmentar. E quanto mais você se alinha, mais a vida conspira. Não porque ficou fácil, mas porque ficou certo. Quando você volta para a trilha que sua alma escolheu, algo se reorganiza. O tempo muda, as dores se ressignificam, as sincronicidades aumentam, e o que antes era esforço, vira fluxo. Você não precisa ter todas as respostas agora, mas precisa estar disponível, aberto ao invisível, firme na fé, presente no que sente, porque o pacto não exige perfeição. Ele só pede uma coisa, que você não se traia. Se algo dentro de você se mexeu enquanto ouvia essas palavras, é porque o pacto está sendo lembrado, não por acaso, mas por sincronia. Talvez esse vídeo tenha sido mais do que um conteúdo. Talvez ele tenha sido um espelho, ou um sussurro, ou o empurrão suave que você precisava para voltar ao que é seu por direito. Se você sentiu isso, sabe que não está sozinho. Aqui, somos muitos despertando, em silêncio, em etapas, mas com coragem. E se quiser continuar nessa jornada, de lembrança, de realinhamento, de retorno à sua essência, te convido a se inscrever no canal. Não para seguir alguém, mas para seguir a si mesmo, com mais clareza, mais fé e mais presença. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.